A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Olá, mais uma vez estamos reunidos para o nosso canal O Que Rola na Geronto. Então, é a quarta gravação, um tema muito importante. Antes de dizer o tema, eu quero agradecer a todo mundo que já tem visto, que tem curtido o nosso canal, que tem se inscrito. E esperamos que o tema de hoje, tão importante, seja muito bem explicitado por todos nós, né? E é o que nós vamos falar, que é a autonomia da pessoa idosa. Isto é fundamental. Nós temos de entender, todos têm de entender, idosos, familiares, a justiça, os profissionais, todo mundo, os jovens, tem de entender o que é autonomia. Então, autonomia, eu vou começar fazendo uma pequena definição. Vou falar uma coisa bem simples, bem prática, que é autonomia. Autonomia é a capacidade da pessoa decidir por si mesma o que ele quer direcionar na sua própria vida. É ser o dono do seu próprio nariz, o que ele vai decidir em todas as situações da sua existência. É muito diferente de independência, que é algo que a gente percebe na prática do dia a dia, nos serviços, que as pessoas confundem. Acham que autonomia é a mesma coisa que independência. Não é. Independência é diferente. Independência é eu conseguir fazer as coisas com os meus próprios meios. Por exemplo, eu que vesti esta minha roupa por mim mesmo, não precisei de pedir para ninguém vestir por mim. Eu calcei o meu sapato. Eu saí, fui até ali, ou vim até aqui com as minhas próprias pernas. Isso é independência. É diferente de autonomia de eu dizer que eu quero isso, eu quero aquilo. Por exemplo, até para ficar bem claro, uma pessoa pode ser totalmente dependente e ser autônoma. Eu posso ser tetraplégico e dizer, olha, eu quero que me façam isso, eu quero ir até ali. Mesmo dependente, eu estou mantendo a minha autonomia. Só para continuar aqui essa parte inicial, até para embasar o que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Eu queria lembrar vocês que a crise da puberdade, todos nós passamos. Ninguém ficou livre disso, isento disso. Foi a gente tentar brigar com os nossos pais para mandar no nosso próprio nariz. A gente queria comandar a própria vida. Vai chegando lá pelos 14, 15 anos e que eu começo a achar que minha mãe está querendo mandar muito em mim e eu quero agora ser uma pessoa, né? Eu quero ser alguém. E para isso eu tenho de comandar a minha própria vida, não posso ser comandado pelos pais. Então, a crise da puberdade é a crise de ganhar autonomia na vida. Mas a gente tem visto hoje, na velhice, uma crise oposta, que eu chamo de a crise da perda da autonomia. Então a pessoa vai chegando lá nos 60, 70, 80 anos, as pessoas estão achando que, não, agora quem manda sou eu. Então, as famílias começam a querer a mandar na vida do idoso. Então, esse é um tema muito importante. Então, é diferente de independência e autonomia, e a autonomia é muito mais importante que a independência no ponto de vista da qualidade de vida. Se eu continuar mantendo autonomia, mesmo dependente, eu posso achar que minha vida vale a pena. Isso é muito importante, não é? Agora, visto isso, eu espero que tenha ficado claro para todos o que é autonomia e a diferença que tem para independência. Eu queria até começar a perguntar, eu vou até perguntar para a Ieda. Ieda, na prática, quão difícil é manter a autonomia? Como que a gente pode aplicar esse conceito no trabalho, no dia a dia da nossa vida? Assim, o discurso da autonomia, ele é lindo. Ele é o discurso mais defendido na área de gerontologia.
todo mundo que trabalha com pessoas idosas defende com a vida a autonomia das pessoas idosas. Todo mundo que é dessa área faz isso, defende muito a questão da autonomia da pessoa idosa. Agora, trabalhar com isso na prática é muito difícil. É muito difícil você, de fato, em algumas situações, você lidar com a situação em que até onde eu vou permitir que o idoso faça o que ele quer quando, por exemplo, isso o coloca em situação de risco. Ele faz alguma coisa que eu não acho que é bom para ele. Tá? Ele, por exemplo, ele não quer fazer um tratamento de saúde, ele não quer continuar um tratamento de saúde que eu acho que é o melhor para ele, mas ele não quer. Tá? Mas eu quero o melhor para ele, eu gosto dele, eu acho que eu sei mais que ele. E aí eu acho que porque eu amo, eu gosto dele, eu decido por ele. Eu tenho o direito de decidir por ele, porque eu gosto dele. Então eu vou tirar dele o poder que ele tem de decidir sobre a vida dele. Então eu estou tirando dele a autonomia. Nessas horas eu estou tirando a autonomia dele, com a melhor das intenções. Isso o que pode ocasionar, Marina? Então, na hora que eu tiro a autonomia dele, eu tiro a vida dele. Eu tiro o poder que ele tem de decidir sobre a própria vida. Pensa você, como você se sentiria se você não pudesse mais decidir sobre a sua vida, sobre o que você quer fazer da sua vida. É assim que os idosos se sentem. Quando eles não podem mais decidir sobre a própria vida, eles acham que perderam a vida. Eu não posso mais comandar a minha vida. Perdeu a razão de viver. Eu perco a razão de viver. Né? Por mais que as famílias muitas vezes elas fazem com boas intenções. Eu ouço, nós vivemos muito isso. As famílias têm a melhor das intenções, elas querem proteger as pessoas idosas. Então, assim, eu ouço muito isso. Imagina, o meu avô quer subir no telhado. Gente, ele subiu no telhado a vida inteira. Aí ele quer subir no telhado para trocar a telha, mas ele não pode subir no telhado agora porque ele pode cair e morrer. É verdade, ele pode cair e morrer. Mas ele pode cair e morrer em qualquer momento da vida. Na hora que você o proíbe de subir no telhado, ele vai achar que agora ele não tem mais o direito. Então eu quero cercá-lo, protegê-lo de tantas maneiras que eu estou tirando dele o direito de viver. Mas será que tem algum limite? Né? Não sei. Né? Será que existe alguma coisa que assegura essa autonomia indefinidamente? Ou será que existem situações em que isso pode ser mais relativizado? Como é que a gente estava conversando, Maria? Nós todos aqui defendemos o direito do idoso a ter a sua autonomia. Aliás, a idade 70, 80, 90, 101, 102, 105 anos não é o determinante da manutenção da autonomia do idoso. Aliás, esse princípio da autonomia ele é assegurado, inclusive, em todos os documentos internacionais. Autonomia e independência são direitos fundamentais da pessoa idosa no que refere-se a decidir pela sua própria vida. Agora, tem algumas situações em que esse direito ele é interrompido. E aí tem um instrumento jurídico, que é a curatela, que tira a capacidade de decisão do idoso dos efeitos da vida pública, civil. Entretanto, hoje tem se discutido que isso não impede, inclusive, de decisões da vida dele. Não é a nomeação de um curador que vai impedir, por exemplo, dele decidir que roupa que o senhor quer vestir hoje, pai. Eu quero aquele terno que eu usei em 1920. Mas, devido ao aparecimento de uma doença
E essa doença, vou dar o exemplo de uma demência, e isso é um processo, não é simplesmente alguém olhar para ele e ficar demente. Então vamos fazer a curatela dele. Não, tem que ter um laudo, é um instrumento jurídico. Nós não vamos aprofundar isso nesta discussão hoje, mas só para responder a sua pergunta, Sérgio. A pessoa, do ponto de vista legal, perde a sua autonomia quando tem de decisão para a vida pública, para a vida civil, quando tem o aparecimento de uma doença de ordem incapacitante, cognitiva, que o impeça a, por exemplo, não consigo mais movimentar minha conta bancária, porque eu não sei que 2 mais 2 são 4, e assim vai. E isso oferece esse risco para ele. Ele tem, o processo se inicia com laudo médico e o juiz vai determinar que uma pessoa vai ser nomeada para aquele fim. Mas a capacidade de decisão, ela não tem tempo de como se diz, não tem tempo limitado. É sempre, eu posso chegar aos 105 anos, 102 anos com a minha capacidade de decisão mantida. Se a pessoa mantiver uma cognição boa, ela é capaz de decidir a própria vida até morrer. Porque isso é complicado para a família, sim, Sérgio. Porque papai está velho, como a Ieda bem disse. Não, tenho que proteger e ao mesmo tempo eu estou protegendo, mas eu estou tirando a capacidade dele decidir. Tem uma coisa que você falou que eu queria corroborar, que realmente a questão da perda cognitiva é uma doença que leva, de fato, à perda da autonomia. O indivíduo pode ser totalmente independente, mas ele vai perdendo a capacidade de gerenciar a própria vida. Isso é, infelizmente, na demência, na perda cognitiva, é algo que acontece mesmo. Você apontou muito bem. Não sei se tem outras coisas. Marília falou uma questão que é interessante, que é essa questão da família. Eu tenho um exemplo que eu atendi uma mulher idosa, com 83 anos. Ela veio para o meu consultório com quadro de depressão, e a gente trabalhou durante 3 anos essa doença, e a gente teve uma resposta muito positiva, né? Porque eu trabalhei justamente isso, eu trabalhei com ela essa questão da autonomia, uma mulher que não saía mais de casa, que não tinha mais prazer em se vestir, e eu fui trabalhando tudo isso com ela, e ela foi começando a ganhar a vida e poder mandar na sua vida. Então ela começou a sair de casa, começou a frequentar lugares, ir a cinema, ir a atividades culturais, enfim. E foi indo tudo muito bem até um dia que teve ela morava com uma irmã, um pouco mais velha que ela, as duas sozinhas numa casa, e um dia teve uma tentativa, não foi uma tentativa de assalto, uma pessoa fingiu ser funcionário de uma prestadora de serviço e roubou uma bolsa delas, né? Uma carteira. E isso bastou para que a família dissesse: não, chega, não vai mais ficar sozinha, agora vocês vão ter que mudar de casa. E isso foi assim um limite no nosso tratamento, né? No processo terapêutico dela. Que ela chegava, e uma das coisas que ela dizia era assim: eu concordo até em mudar de uma casa para um apartamento, da minha casa para um apartamento, mas eu quero participar das discussões. Que ela falou: não aceito que a família se reúna, que a família discuta, decida, e eu não. A casa é minha, quem vai assinar sou eu. Então, isso era um sinal claro assim, de que ela queria manter a autonomia dela. Dizer: olha, eu quero poder pelo menos participar da discussão. Eu até aceitaria ir, mas ela falou: não, nós já estamos escolhendo que eu vou morar num apartamento que não pode ser uma casa. É um apartamento. Aí estão escolhendo o bairro, onde porque, claro, é mais fácil para a família o bairro mais próximo. Então tira do bairro que ela morava. Então ela falou: eu não participo de nenhuma dessas discussões, eu quero participar da discussão, eu até autorizo. Ela falou: mas não vou autorizar, não vou assinar. Então, e isso foi uma pena, porque com isso ela foi tendo um caminho inverso de tudo que a gente fez, né? E foi entrando que é o que a Ieda falou, porque ela perdeu o sentido da vida. Aí ela vai se abandonando, vai se deixando e pode entrar no processo depressivo, e ela não vai lutar, não vai resistir, e aí os outros decidem: meu filho quis assim. Marília, assim isso ficou claro, por exemplo, voltando no caso dessa idosa, isso que você está dizendo ficou muito claro.
Porque quando ela passa por esse processo, né, e ela vai perdendo essa autonomia, ela começa a vir para as sessões de novo, assim, você vê que já não estava penteando direito o cabelo, a roupa já não era mais a roupa que ela vinha, porque ela tinha o prazer de vir para a sessão e sair de lá e ir para o cinema e almoçar no shopping, ela ia fazer coisas dela. Ela já não tinha mais esse prazer, então ela já vinha com uma roupa mais simples, já não do jeito que ela foi se abandonando. Então você vê Sabe, perfeitamente. Carlos, até corroborando o que você está falando, no meu trabalho também com idosos, o que eles colocam muito claramente é que eu ter independência é muito importante para eu ter uma vida boa. Até me sentir saudável. Muito importante. Eles fazem uma associação positiva com velhice saudável, com qualidade de vida da velhice, etc. Mas, mais do que isso, eu tenho de mandar na minha vida. Porque se eu não mandar na minha vida, se eu deixar de decidir, se as pessoas começarem a influenciar na minha decisão e me obrigarem a aceitar o que eles querem, não vale a pena mesmo. Não vale a pena. Minha qualidade de vida fica muito ruim. Por isso que volta a depressão, não é? Eu acho que corroborando o que você está falando. É um exercício como a Ieda levantou, né? Faça uma autoanálise, né? Como é que você se sentiria, né? Perdendo o direito de escolher a sua vida, de decidir a sua vida. Eu acho que essa situação de a família, a gente está falando de família, mas isso pode se aplicar a profissionais também. Serviços, porque já parte do princípio que ele não sabe decidir. Exato. Então, mas eu acho que isso é o reforço, né, de um preconceito existente na sociedade que o idoso, que é o envelhecimento, tira a capacidade do idoso de decisão. Então, quando nós estamos trazendo esse assunto para discutir, é para firmar essa posição. As pessoas idosas são competentes, as pessoas idosas são autônomas, as pessoas idosas têm capacidade de fazer escolhas, porque é isso que nós somos. Envelhecimento é um processo, é parte de um processo da vida. E não podemos generalizar que todas as pessoas, só pelo fato de terem 70 anos, não são mais capazes de fazer as suas escolhas. E, na verdade, Marília, isso que você está falando, a autonomia é um direito. Direito de todos. A gente brigou tanto para ter autonomia lá nos 14 anos, né? E agora é direito de todo mundo continuar mandando, até para ser uma vida digna, né? Então, você está falando certo. Todos os serviços, a justiça, as instituições de longa permanência, os programas de todas as ordens, na área social, na área da saúde, têm de respeitar a autonomia. Quer dizer, a gente não pode ficar tolhendo a pessoa na própria decisão e impondo a vontade nossa em cima de alguém que é capaz de decidir, que está ainda cognitivamente bem. Então isso tem que ficar muito claro. Com o falso discurso de que eu estou protegendo. Sim. Porque a superproteção, ela é tão nociva quanto a negligência. Então não usem o discurso que eu estou fazendo isso para o bem dele, porque não é o bem dele. Pergunte a ele o que ele quer. Tá? Antes de decidir por ele. Ele é capaz de decidir. Tá? E se ele disser que não quer e você não concordar, converse com ele porque é que você acha que é melhor para ele. E se ele continuar não querendo, aceite. Tente aceitar. Isso ou tente argumentar. Tá? É difícil, muitas vezes, não aceitar aquilo que vai contra a sua opinião. Né? A argumentar, aprenda a conversar. Esse é o exercício da autonomia. Conversar e discutir opiniões diferentes. Isso que você está dizendo é importante para a gente perceber até que a família muitas vezes ela faz isso, mas quando você falou até para entender melhor, né? Que você falou falso discurso, né? Enfim, mas a família muitas vezes faz isso sem perceber, né? Ela nem percebe o que ela está fazendo, né?
ela nem percebe que ela tá fazendo isso. Então, assim, deixa, eu vou ao supermercado. Não, deixa que eu faço para você. Eu vou ali comprar. Não, eu vou para você. Vou receber seu salário. Porque a rua é perigosa. E com isso você vai tirando a opção da pessoa de ir ao supermercado e escolher a fruta que ela quer. Porque o outro vai fazer a compra para ela, entendeu? Então não é que você não pode ajudar, não é que você não pode fazer. Você não pode controlar a vida do outro. Se o outro quiser que você vá, tudo bem, vai lá e vai. Mas sabe, você não, eu quero ir ao mercado comprar, porque eu quero escolher. Não, você não vai não, porque é melhor ficar em casa. Aí você vai tirando, né? Assim. É isso. Eu volto a insistir que essa situação, no final da vida, ela é muito importante e tem de ser muito bem pensada por todos os profissionais. Né? Tanto pelos familiares, pelos cuidadores, quanto pelos serviços e profissionais. Porque ao tirar a autonomia de alguém que ainda está cognitivamente bem, eu estou tirando a possibilidade da vida dessa pessoa ser digna, ser de boa qualidade. Isso serve em coisas pequenas. Você falou do cuidador, por exemplo, a hora de acordar, a hora de tomar banho, não é? Que a Marília falou, que roupa quer vestir. São coisas, às vezes, detalhes muito pequenos que a gente não percebe que vai tirando, né, do outro. Isso. Acho que na autonomia ela é um tema que não se esgota hoje. A gente vai voltar nas outras semanas discutindo outras questões que se relacionam com a autonomia, como, por exemplo, questões mais complexas, como, por exemplo, até quando o idoso pode dirigir, né? Morar sozinho. Pode namorar de novo? Pode namorar de novo, exatamente. Caiu, não sai mais de casa? Não sai mais de casa. Ele não quer mais, ele tem uma doença terminal e não quer mais fazer um tratamento. Ele pode decidir que não quer mais. Eu não concordo com isso. Ele tem o direito de decidir. Né? O que o Carlos acabou de falar. Ele está muito dependente. Eu cuido deles. Quem decide o que quer ou não quer fazer e como quer fazer? Como é que a gente gerencia esse cuidado? Então, nós, na próxima semana, vamos continuar discutindo a questão da autonomia, mais especificamente abordando essas questões. Lembrando que sempre tem algum limite evidente, né? Não é sempre uma verdade absoluta, mas esses limites, eles na prática são muito difíceis de serem apreendidos na totalidade. É muito difícil. Cada situação tem que ser muito bem pensada. Até por nós que defendemos o princípio, até nós que falamos tudo isso daqui, na hora, às vezes você se pega vacilando, e eu acho que isso é super comum a gente trazer isso daqui, porque nós profissionais, ou com nossos familiares, não, mãe, ou não, senhor Francisco, o senhor não vai fazer isso hoje, não pode sair da instituição, o senhor não pode ali que é perigoso. Então, este assunto, como a Ieda bem disse, tem muito mais o que falar, e nós esperamos que você continue conosco, lembrando que nós precisamos da sua participação. Isso. Antes de acabar, eu queria ver com cada uma palavrinha final sobre autonomia, alguma coisa pontual. Fala. Estou pensando. Autonomia. Acredite que o idoso é capaz de decidir. Ele é capaz. Prazer. Eu já achei. Eu quero sempre. Lembre-se, a autonomia é muito mais importante que a independência. Ok. Mande as suas perguntas, mande a sua opinião. Dá uma curtida. Dá uma curtida. Isso. E inscreva-se. Quem ainda não inscreveu, inscreva-se. É fácil. Tem lá a inscrição. É só clicar. É rapidinho. Ô Sérgio, e divulga, né? Fala com os amigos. Compartilhe. Isso, bendita palavra. Faça com que, se você gostou, mande isso daí para outras pessoas. Isso é muito importante para a gente continuar tendo não só uma participação, mas chegar a esses temas tão importantes no dia a dia de todas as pessoas, inclusive dos legisladores, dos políticos e de todo mundo. A gente quer agradecer muito o que vocês estão também já mandando de colaboração. Compartilhem e curtam a nossa página no O Que Rola na Geron. Até semana que vem. Até semana que vem.
Bye, bye. Bye, bye.